Olá! Oi, gente! Boa noite! Hoje a gente tem um convidado para essa live, que é o Moisés Patrício, artista participante da Bienal de São Paulo. Eu estou mergulhada na Bienal, estou estudando um monte Bienal e é um privilégio, um prazer para mim e para vocês ter o Moisés Patrício conversando com a gente, contando sobre o trabalho dele na Bienal, contando sobre a prática dele, contando sobre ritualidade no trabalho dele, brasilidade no trabalho dele. É um prazer a gente poder estar aqui com ele. Ah, Moisés já está por aqui. Oba, Moisés. Deixa eu te. Eu acho que você precisa solicitar, na verdade, para entrar aqui. Oba, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite. 6 da tarde em São Paulo, chuvosa, e feliz da vida de poder conversar com o Moisés, aprender sobre o trabalho dele e dividir isso com vocês. Ah, boa. Então ele já vai entrar. Pronto, todos aqui, fiquem aí que ele tá chegando. Oi, gente, bem-vindas, bem-vindos. Oi, Moisés. Olá, tudo bem? Olá. Eu tô bem, e você, como tá? Tô ótimo, Júlia. E você? Muito bem, agora que eu vou falar com você, fiquei atrás de você para te entrevistar, então tô feliz que você pode arranjar um tempinho para mim e pro Bigorna para eu conversar com você. Eu acompanho o seu trabalho, gosto muito, então é um privilégio ouvir você em primeira pessoa. Obrigada. Uma alegria, obrigado pelo convite. Sempre uma boa oportunidade de compartilhar. Obrigada a você, Moisés. Onde é que você tá? Você tá no teu ateliê? Tô no Aqui, meu estúdio. que fica aqui em São Paulo, né? No Butantã, é isso? Isso, fica no Morro do Querosene. Não sei se você conhece. Morro do Querosene, sim, não tá muito longe daqui, não. Também tô pela Zona Sul e li uma matéria maravilhosa falando sobre o seu ateliê, falando sobre o seu ateliê cheio de plantas e de obras, mas também de rituais e de objetos que para você são importantes na sua prática e na tua vida, né? Uhum. Então, a gente poderia começar por aí, falando um pouco sobre como o sagrado e o ritual está muito presente no seu trabalho como artista. Claro, eu me chamo Moisés Patrício, eu sou babalorixá, artista visual. Moro aqui no Morro do Querosene, é meu estúdio, mas também é um terreiro de candomblé, também é minha casa. E na minha poética, minha prática artística, ela não está desassociada, né? Então, como o corpo e o espírito também não está desassociado. Então, parte da minha poética, da minha ética, enfim, do meu estar no mundo é um estar comunitário. E é por aí que entra o meu trabalho artístico, o meu sacerdócio, enfim, por aí que eu tento colaborar um pouco com esse universo das artes. Você, então, é artista e babalorixá. Não é o contrário? Não seria babalorixá antes de É ser que não artista? tá, é que não está desassociado. A sensibilidade humana, ela é intrínseca, né? É uma pena que nem todos possam desenvolver a sensibilidade. Mas no meu caso, especificamente, não consigo pensar de forma segregada esses lugares. Então eu sou assim mesmo, uma espécie de encruzilhada enfim, da poética, da espiritualidade, que é muito comum, na verdade, no Brasil, assim, a gente somos muito espirituosos, afetivos, né, quanto brasileiro. Isso aqui parte dessa herança bem da tradição africana, iorubá, da tradição indígena, dos povos originários, né, e, enfim, eu ainda mantenho essa conexão, assim, não consigo pensar nos processos separados. Uhum. Na minha poética também ela vai impregnada, né? Eu penso as minhas pinturas como oração, por exemplo, né? Todos que eu produzo aqui no estúdio são também objetos votivos. Depende muito do repertório da pessoa, né? Mas no meu contexto não está desassociado, assim, faz parte do conjunto.
É, e eu vou para a Bienal de São Paulo, já que é o nosso gancho aqui, mas depois eu vou voltar para outras séries, para outros trabalhos seus e outras séries, para a gente falar coisas mais passadas, né? Porque acho que a Bienal de São Paulo é um convite e uma honra, né? Você poder participar e você estar lá, mas também é um caminho que você vem trilhando há muito tempo para chegar nesse lugar, para ser convidado para a 36ª Bienal de São Paulo e num espaço, num lugar que o seu trabalho dialoga muito bem com tudo que a Bienal está propondo, de escutar o outro, de criar empatia pelo outro, de abrir espaço para caminharmos como seres humanos, mas para caminharmos juntos, né? Com mais ligação entre as pessoas, mais afeto entre as pessoas. Eu acho que o seu trabalho ele está muito bem representado ali. E o diálogo que ele está entrando. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre como foi esse convite da Bienal de São Paulo e como é que foi esse processo para você começar a fazer essas obras que se apresentou na Bienal, que você já vinha produzindo. Mas, enfim, por favor, me conte. É uma alegria mesmo, tenho 40 anos de idade e esse é um bom momento da minha vida, da minha carreira, estou muito feliz. Mas esse assunto que a Bienal ela traz é um assunto da minha vida, né? Quando se pensa na cultura de terreiro, por exemplo, né? Quando a gente pensa no candomblé no Brasil, toda essa tecnologia social foi desenvolvida para justamente criar espaços de acolhimento, de escuta, de curas emocionais, espirituais, né? Com toda a história da escravidão, esses primeiros povos africanos chegaram aqui, tiveram esse desafio de construir esse ambiente, né? É, essa estrutura social para que se preservasse a humanidade desse grupo, né? E hoje eu sou um galinho dessa árvore, né? Então eu venho de uma família tradicional, lá da Bahia, do Ilhéaxé ao Xumaré. É uma das casas que meu avô foi assim que se iniciou, né? Depois o meu pai de santo. E hoje meu avô tem 102 anos né, eu estou continuando esse projeto dele. Então pensar sobre formas de conjugar a humanidade, possibilidades de construir, de manter a própria humanidade, mas também a humanidade de uma comunidade, já é um assunto que é pensado e estudado pela comunidade afro-brasileira há milênios, né? A cultura iorubá tem datado, tem registro de 10 mil anos, né? Aqui no Brasil, nesses últimos 300, 400 anos, isso vem sendo elaborado, né? E eu só assim, eu estou só continuando um projeto, né? Uhum. Então, quando eu recebo o convite da Bienal, primeiro me vem um sentimento muito grande de alegria de saber que tem outras pessoas também que estão pensando em estratégias de sobrevivência, que estão, né, que de alguma forma está buscando abaixar as frequências, né, de relação, de ritmo, de produtividade. E então, fiquei muito feliz de encontrar outros colegas, outros artistas, outros agentes culturais que também vêm pensando de formas de ecoar o que já vem sendo construído há tanto tempo, né? E eu apresento duas obras comissionadas, né? São duas instalações. A primeira é uma homenagem a um grande artista, mas que também é sacerdote, que é o Mestre Didi, né? O Mestre Didi, não sei se você conhece a história dele. Eu É uma, gostaria que você falasse. Sim, por favor. ele é uma figura super importante que construiu essa ponte entre a cultura de terreiro e a arte contemporânea, né? Ele faleceu há um pouco tempo atrás, com 95 anos, e deixou todo um legado de como pensar e construir e se organizar a partir da nossa realidade mesmo aqui, né? E quando eu recebo o convite da Bienal, como parte da tradição de terreiro, né, a gente primeiro homenageia os ancestrais, né? Primeiro reconhece o caminho para continuar pesquisando, seguindo, né? Então eu resolvi apresentar e fazer essa homenagem para ele, uma forma de agradecimento, né?
O segundo trabalho que eu apresento é uma série chamada Brasilidades, da qual eu vou tentando entender também de quem são essas pessoas que definem o que é ser brasileiro, o que não é ser, né? Na composição formal, assim, apresentada para gente nas escolas, enfim, no modo geral, sobre ser brasileiro, tem muitos equívocos, né? Uma parte da população é apagada, silenciada, né? A comunidade negra, quando se pensa na brasilidade, ou no que é ser brasileiro, dificilmente pensa na colaboração desses povos, né? Então, e eu já entendo que não dá para pensar o Brasil sem a cultura de terreiro, né? O terreiro no Brasil ofereceu alimento para o samba, para o carnaval, para, enfim, para a cultura do modo geral, para a gastronomia. Foram tantas colaborações, contribuições, que quando se conta essa história oficialmente, elas não aparecem de uma forma nítida, né? Assim, então, quando eu recebi o convite, eu resolvi apresentar essa série, questionando, né, quem é que define, quem é que define o sujeito, né, o brasileiro, né? E nessa definição eu tenho uma opinião que parte de um jovem negro paulistano na cidade de São Paulo, com a relação com o modernismo e com a própria cultura de terreiro. E aí eu tento oferecer uma pergunta, né? Mais do que uma resposta, é uma pergunta, né? Então nessa série são 25 esculturas, que eu faço com blocos de concreto Uhum. e, e vasos litúrgicos, que são os vasos de barro, que são muito usual, né, aqui na tradição de terreiro. E, e opto de deixar esse trabalho recebendo as pessoas, né, como uma primeira questão. Assim, A entrada, né, da Bienal. Antes das pessoas entrarem na Bienal, a primeira coisa que se vê é o seu trabalho, né? Tá é, bem em destaque. sim, exatamente. Então, estou muito feliz, assim, tenho tido retornos ótimos. O público, no geral, tem me ajudado a pensar muito sobre essa questão, porque eu entendo que não é uma responsabilidade também só minha de entender e responder ou pensar. Então, tem sido bem interessante toda a jornada. Ai, que legal, Moisés. Para quem está entrando aqui e ainda não foi ver o trabalho do Moisés e não foi na Bienal de São Paulo, tem que ir, primeiro de tudo. E aí eu digo aqui um pouco sobre esse trabalho, então, que você fez, né, para essa entrada, são esses 25 blocos de concreto com esses vasos em cerâmica que são ali, que estão incrustados nesses blocos de concreto, né? Num diálogo bem claro entre o passado, o modernismo, o controle, né, aquilo que está o quadrado, aquilo que não pode sair do esquadro, e, Uhum. e os teus vasos de cerâmica, que daí tem uma tradição afro-brasileira, e que estão colocados ali como tentando achar o espaço deles, né, naquele lugar, né, Moisés? Não sei É, se tem uma negociação, exatamente. uma negociação. São corpos negociando. Uma hora eles estão emergindo, uma hora eles estão submergindo. A gente nunca sabe, mas essa é uma luta histórica, né, contra o apagamento mesmo, contra o controle social. Mas, enfim, são muitas camadas esse processo, assim, por isso que eu gosto muito. Muito, eu também. E aí o segundo, só para eu também criar uma imagem aqui, porque é uma pena que a gente não consegue dividir a imagem para as pessoas verem. Então, o segundo trabalho, que foi o primeiro que você falou, que é a geometria. Ah, você consegue me mostrar alguma coisa? E tem uma parte do que está Ah, sendo. boa, Tá. perfeito. Você quer descrever então um pouco que tem as xuxinhas de cabelo, que eu acho incrível? Sim. Esse é um trabalho que o vaso, só para contextualizar, ele é uma representação simbólica do corpo, né? Pra gente. Então, todas as pessoas que vão entrando nesse estudo, nessa filosofia, elas recebem um vaso, né, essa que a gente chama de quartinha, para que ela cuide dessa quartinha, mas é o vaso que representa o próprio corpo, né? Então, é uma estratégia de autocuidado. Então, quando se trata de um corpo feminino, ela vem com essas alcinhas,
remetendo um pouco corpo feminino mesmo, quando é um corpo masculino, nesse sentido mais conservador mesmo. Ele vem sem as alcinhas, e aqui eu tento falar nessa homenagem é, do impacto que as pessoas podem gerar nas outras, né? No caso do Mestre Didi, ele gerou impacto em muitas vidas, né? Ele abriu, construiu, pavimentou muitos caminhos para que essa subjetividade muito característica assim dos povos de terreiro, né? Porque a comunidade negra também é muito distinta, né? A parte que está ligada às tradições, à cultura mais tradicional, assim, da filosofia urubá, é uma parte muito pequena, né? Diante de toda essa complexidade que era a comunidade negra, né? E considerando também a quantidade de pessoas de distintas partes do continente africano, todas elas vieram com a tua bagagem cultural, com as tuas filosofias. E eu tento falar um pouco desse ponto muito específico, né, de um povo de Queto, que vem da região da Nigéria, quase ali no Benin, e que é onde eu me identifico, onde a minha tradição conseguiu manter. E essa série toda fala assim desse ciclo, né, de como a gente vai atravessando as pessoas, né? Então a homenagem homenagem ao mestre no caminho do mestre Didi, né? É, e aí é um exercício, cada xuxinha é quase uma representação de cada pessoa que é impactada por esse caminho, né? E aí muitas vezes a gente remeta um pouco ao próprio fio de contas, né? Tá vendo aqui? Uhum. Eles são vários formatos, coloridos, mas vão falando de ciclos, de composição comunitária, e eu tentei levar um pouco essa forma, pensamento, para Bienal, para homenagear justamente uma pessoa que foi tão importante na vida de tanta gente, principalmente na história da arte brasileira, né? Mestre Gigi foi uma das figuras fundamentais, assim, na década de 60, 70 já estava participando de bienais no mundo todo, já estava educando as pessoas sobre essa poética, sobre essa produção de pensamento específica, né, de quem é do terreiro. E então eu resolvi fazer essa homenagem, construindo 11 cordas, que no geral, na somatória dessas 11 cordas, dá 95 metros, que é a idade de vida dele, que o mestre Didi teve, né? Então, pensando um pouco nas pessoas que passaram pela própria história dele, e de como isso reverbera, né? Então você vê que é um trabalho que ele é muito colorido, que ele tem uma ideia de pensar essa frequência, né, do axé, né, que a gente fala, essa frequência da energia vital, né? E como que isso vai meio que alterando de acordo as pessoas vão chegando e vai criando-se um corpo, né, que é esse corpo comunitário, esse corpo de terreiro. E esse foi o jeito que eu encontrei de fazer essa singela homenagem para ele, assim, já que ele possibilitou a qualidade de vida, é, manteve também uma cosmovisão que é muito importante para, né, porque somos muito distintos mesmo, embora muito próximo, muito distante, né? A forma que a gente percebe o mundo diz mais sobre a gente do que sobre a realidade, né? Muito. Nossa, eu e você moramos na mesma cidade, quase no mesmo bairro. Quer dizer, eu não moro aqui, mas estou aqui e temos experiências completamente diferentes, né? A gente acredita em coisas completamente diferentes. Mas o bom é que a arte constrói essa ponte, né, Moisés? Certeza. E aí, nesse contexto, ela oferece essa oportunidade de se humanizar ou de qualificar essa humanidade. É. E eu achei muito bonito isso que você falou, que você então faz uma oferenda aos seus ancestrais, né? Achei muito legal isso. Eu não tinha, enfim, eu não tinha pensado por esse prisma que você está indo para trás para também olhar para frente, né? Porque nos seus trabalhos você está falando de ancestralidade, mas os materiais que você usa de um determinado, assim, ponto de vista, eles são muito comuns. Eles são muito
reais nossos de hoje, muito contemporâneos, né? A xuxinha do cabelo, essa cerâmica, coisas que nós conhecemos. Então você traz também esse teu mundo e o mundo sagrado, e o mundo espiritual, e o mundo ritualístico, mas que tem toda uma tradição afro-brasileira para um trabalho que é muito contemporâneo, né, Moisés? Isso é muito interessante. Você sabe que pra gente, o passado, o presente e o futuro está dentro da gente. Quando a gente se move, move tudo junto. Não tem, pelo menos na cultura, enfim, na cultura de terreiro, né, no Brasil, a tradição ela é circular, né? Ela não é linear. E no Ocidente, no modo geral, a gente pensa o passado lá atrás, o futuro lá na frente. Para a gente, o passado, presente e futuro está no corpo e move junto com a gente, né? Então eu percebo a minha ancestralidade no meu próprio sangue, no meu próprio DNA, não está muito desassociado, né? E eu tenho feito esse exercício de como não apagar essas memórias, porque a gente tem também como um dos problemas que temos é justamente o apagamento, né, das memórias. Não é só o celular, né? No caso da comunidade negra, esse apagamento é sistêmico, né? As pessoas tendem a não reconhecer a mão que produziu, o conhecimento que se produziu por esses povos, né? Então, uma forma de reparação histórica, partindo de mim mesmo, é não se esquecer, né? Então, no momento mais importante da minha vida, eu me movimento para não esquecer das pessoas que abriram esses caminhos, né? Uhum. É, pensando, né, foram tantos intelectuais, o mestre Didi era um desses professores, né, desses intelectuais incríveis, que conseguiu conduzir a própria comunidade e a própria produção artística de uma forma incrível, assim, né. Então, para mim, me parecia um pouco óbvio acentuar. Estou aqui, mas existe um caminho que foi construído que não é um mérito próprio, é uma construção coletiva, né? Eu me movo em grupo, né? A cultura de terreiro é um exercício de se mover em grupo, né? E quando eu trago essa homenagem, eu trago também essa vontade de não reproduzir esse apagamento, né? Com tantas coisas bonitas que se tem nessa filosofia, nesse modo de ver existir no mundo, não daria para reproduzir de novo um apagamento, entendendo que eu estou sendo o autor de um processo que ele é histórico, assim, né? Só continua, assim. E esse tem sido o meu exercício, assim, né? Como entender o nosso tempo, né? Entender o nosso tempo, entender a própria comunidade que a gente existe, né? Então, assim, quando daqui 50 anos, as pessoas que conseguiram traduzir o seu tempo vai se alinhar com outras pessoas que conseguiram traduzir o seu tempo e vai ser pensado em grupo esse processo, né? Uhum. E me traz muito prazer saber que nessa construção também faço parte dela, mas que eu não estou sozinho, né? Então a homenagem ao mestre Didi, Brasilidade, está muito linkada a essa vontade de pensar em outras dinâmicas mesmo de sensibilidade, de partilha, né? Contrapondo um pouco até o mesmo ritmo de quem posto hoje, de alta produtividade ou de super autorias. Então tem uma questão assim, eu sou o autor, e a meritocracia, eu me esforcei tanto, assim. São assuntos que para mim não faz muito sentido, né? Então sempre, se você olhar um pouquinho para o meu processo, um pouco mais de perto, você vai ver que eu estou o tempo inteiro trazendo toda essa família, né? Assim, à frente, assim. Junto com você. Mas, Moisés, e pensando assim, né? Esse seu trabalho, esse seu discurso, quando você fala, e quando a gente para pensar sobre o seu trabalho, ele tem um discurso muito atual e engajado na sua experiência como um homem negro vivendo em São Paulo hoje, né? Mas me parece que a tua escolha pelos materiais e pelo meio, ele é mais poético. A sua expressão, ela é poética, ela é lúdica muitas vezes até. Ela traz um colorido, ela traz um lúdico, ela traz a poética, mas quando a gente conversa com você, quando a gente estuda o seu trabalho, a gente percebe que
parte de um lugar muito que é subjetivo, mas que fala sobre muitas pessoas vivendo em São Paulo e no Brasil em 2025 com a sua experiência de ser um homem negro aqui, né? Então, eu queria saber de você um pouco disso. Como que você consegue também negociar entre como é que você quer se colocar, se pronunciar com a sua experiência e politicamente falando, e a sua expressão, que é uma expressão poética e que traz toda a carga espiritual e ritualística do seu trabalho. Bom, eu penso que tem algumas coisas que, assim, é muito curiosa. Como as situações elas não estão separadas em caixinhas, eu percebo a linguagem artística, o que a gente entende como arte, como uma energia também. Ela é uma energia muito sedutora, né? E não quer dizer que ela é boa e nem ruim, né? Ela pode ser tudo, né? Mas a arte ela tem uma capacidade de seduzir as pessoas. Né? Então, de repente, está lá a pessoa olhando um trabalho de arte, aí entra no portal, aí está lá olhando, olhando, daqui a pouco ela quer levar o trabalho para casa, quer conviver com a obra, ela move a vida dela em torno desse assunto. Então tem é uma força muito poderosa, né? A arte é um canal muito eficiente, né? Ainda né, de conexão, de fluidez, né? E eu uso dessa magia para poder falar dos assuntos distintos, sem ter que necessariamente recorrer a uma comunicação violenta, sem que ter que recorrer a um engajamento direto, porque eu sei que a arte ela tem essa capacidade de criar as pontes e de fuçar nas pessoas, né? Se você está muito conectado com essa força criativa, é, a gente consegue resolver uma série de questões assim contemporâneas, né? Então, a arte ela nos conecta, nos, nos faz se encontrar, né? Muitas vezes vai para uma exposição, vai para a casa de um artista, vai produzir. E para mim são todas ferramentas políticas também. Elas não deixam de ser também essas ferramentas políticas. E eu uso ela da forma muito carinhosa, mas muito precisa também. Então, quando eu estou no meu processo de criação, eu fico pensando como contar para um filho é, uma questão delicada de uma forma bonita, né? Como que Hum. você conta para o outro a sua dor sem ter que necessariamente transferir essa dor ou a responsabilidade dessa dor para o outro, né? E eu encontrei nas artes essa ferramenta, essa possibilidade, né? Só lembrando que eu sou fruto de um projeto social, né? Aos 9 anos de idade, eu tive contato com um professor argentino chamado Juan José Bauzi. O Juan José Bauzi ele vem fugido da ditadura lá da Argentina, veio para cá para o Brasil e ingressou na FAAP para dar aula de História da Arte na pós-graduação. E nesse período ele desenvolveu uma metodologia de ensino para jovens, para crianças, jovens e adolescentes, uma metodologia de ensino de desenho e pintura. Nesse projeto dele passou mais de 1.000 jovens. E a preocupação desse professor não era criar artistas, mas de criar cidadão consciente, crítico, capaz de olhar e entender a sua própria realidade. E logo nos primeiros anos eu entendi muito bem, assim, eu já entendi que as pessoas elas não conseguiriam de alguma forma me ouvir, né? Porque vivemos numa sociedade que ela é classista, racista, as pessoas elas hierarquizam as relações, né? E aí isso compromete a escuta dela, o que elas estão vendo, né? Então desde sempre eu já entendi muito bem, assim, olha, essa a arte vai ser a forma que eu vou contar para o mundo a minha realidade sem ter que passar muito pela violência do silenciamento ou de qualquer tipo de violência, né? E desde então eu venho pensando e produzindo, né, a minha linguagem, meu pensamento a partir desse dispositivo que é a pintura, a escultura, a fotografia, né? E até hoje me parece muito eficiente, assim, porque quando vai para o caminho das artes, as pessoas meio que desarmam um pouco, né? Elas se Nossa, tornam mais. Faz sentido? muito, todo.
E a partir daí eu vou construindo toda a minha narrativa, né? Então, é, enfim, como não perder a minha alegria, como manter o meu encantamento, como me nutrir de conhecimento, porque a arte tem uma coisa muito interessante que todos os dias, para mim, pelo menos, ela traz um assunto novo, uma questão que não é da minha área, assim, que vai da tecnologia, à ciência, à medicina, à química, à física, sabe? São tantas possibilidades de interação que eu acordo muito animado todos os dias para continuar pesquisando e produzindo, porque de alguma forma ela me atualiza, né? Me traz notícias do mundo, enfim, me leva para o mundo, né? Me movimenta, né? E para mim tem sido esse o exercício, assim, né? Aqui no terreiro, por exemplo, a nossa sensibilidade é exercitada todos os dias, né? Então eu preciso da mesma sensibilidade que eu tenho para produzir a minha pintura, a minha escultura. Eu tenho essa mesma sensibilidade, ela está à disposição da construção das oferendas, na arrumação da casa, na construção do meu jardim, na manutenção das minhas amizades, né? Então eu consigo manter a minha alegria, minha saúde, meus laços de amizade fortalecido, né? E tem sido um pouco esse exercício, né? Assim, nossa, não é só a linguagem pela linguagem, mas é onde eu alimento a minha criatividade, a minha criatividade ela também come, né? Então, fico muito atento às coisas que eu vejo, a qualificar o meu entretenimento, o meu lazer, meus estudos, e vai para tantos lugares, assim, por isso que eu estou até hoje aqui. Esse ano eu completo 20 anos de produção, né? De produção e de vida profissional, né? Vivendo do meu trabalho há 20 anos. Tenho 40, comecei muito cedo, Que né? bom, bom, fico feliz e me emocionou o que você falou. Porque é isso mesmo, como conecta a gente com o mundo. E para mim, estudar o seu trabalho, por exemplo, me abre tantas portas e tantas conexões de coisas que eu não conheço e eu passo a conhecer até do meu próprio país, que é o Brasil. E, e eu estou estudando, estou lá mergulhada na Bienal, e amanhã eu tenho essa primeira visita guiada, que eu vou falar muito do seu trabalho. Que Então, legal. e vou falar de outros 25 artistas. E é muito doido, Moisés, porque eu estudando esses artistas me faz me conectar com a realidade do Maranhão e com a realidade do reggae. Depois me faz me conectar sei lá, é tão incrível, é tão diverso, de tantas realidades, de tantas pessoas, né? A arte faz isso com a gente, né? É incrível mesmo. Então eu fiquei feliz. E aí eu queria que você falasse, já que você está falando desse seu caminho, e você falou muito dessa oferta e a generosidade, e o afeto, né? Mas você falou bastante em oferta. Eu queria que você contasse um pouco da sua série Aceita, ou Aceita? Ponto de interrogação. Porque é uma série, foi com essa série que eu conheci o seu trabalho, é Uhum. uma série que está fazendo há muitos anos, e é uma série muito bonita, né? Que é a sua mão como uma oferenda com um objeto, também um objeto do dia a dia, o objeto que deram, objetos que você encontrou, objetos que significam muitas coisas, outros objetos que nem significam tantas coisas assim, mas Uhum. uma série que fala muito sobre a negritude, fala muito sobre o nosso país, fala muito sobre escravidão, fala sobre trabalho, do trabalho negro, né, da mão negra, fala sobre essa mão que deixa a sua marca, né? Acho que é um trabalho assim é, muito bom. Enfim, eu já estou falando muito. Explica você, fala você, porque eu adoro. Imagina, é uma delícia te ouvir, fico muito feliz. É uma série que eu faço há 11 anos, né? É uma espécie de diário visual. E eu faço um pouco essa brincadeira, o que é mão de obra, né? O que que é mão de obra de arte, o que que é mão de obra de trabalho, né? No geral, com toda essa história da violência da escravidão, as pessoas acabaram desenvolvendo uma certa distorção, assim, com relação à percepção da intelectualidade negra, das colaborações desse povo.
não dá para pensar o Brasil sem a mão negra, né? Assim, a gente a história de arte no Brasil, ela começa a partir desse fazer, né? E aí nesse fazer tem a sua própria inteligência, a sua própria forma de elaborar e produzir pensamento, a de se relacionar com a forma, né? Com a arte no modo geral. Então a gente começa com a própria história do barroco, né? Imagina, o Aleijadinho. E aí toda você pode ir para arquitetura, para gastronomia, para ciência, para qualquer área que você vá, tem a colaboração de uma mão negra, né? Mas o máximo que as pessoas conseguem chegar é na mão negra. Elas não conseguem perceber o todo, né? A colaboração integral dessa comunidade. Então é comum que as pessoas perante uma pessoa negra, é muito recorrente, é muito triste, que elas não têm muito repertório. Assim, elas não conseguem olhar para a pessoa e entender a capacidade que essa pessoa tem. Porque ela está ainda contaminada por esse imaginário empobrecido, né? Então, normalmente vai para um lugar da servidão, da menor capacidade, né? Então, com a série Aceita, eu vou meio que brincando com as pessoas que me acompanham, né? É, promovendo reflexões distintas, assim, já que é a mão o lugar que você, né, de alguma forma consegue acessar mais, assim, com essa comunidade negra, como que vocês lidam com uma mão que pensa, né? Então, é por isso que eu pergunto, aceita, né? E eu sei que as imagens, os 3 primeiros segundos, ela traz uma série de enredos, assim, de pensamentos, de críticas, e que pode ser poética, artística, política, aleatória, mas sempre gera uma reflexão, né? E aí eu tenho feito tudo quase diariamente. Nos primeiros 7 anos eu publicava uma foto por dia e subia no Instagram. Depois eu fui reduzindo. Agora eu tenho experimentado. Falo para meus amigos que a minha mão está de férias. Então eu tenho feito, Não tem tá na férias para minha mão. produzir tudo que você produziu e produz, enfim, mas sim. Mas eu tenho usado as IAs, pensado nessa produção de pensamento a partir dos comandos, dos prompts, e criado essas imagens, né? Baseado um pouco na história da minha mão, mas a partir dessa elaboração textual, né, de pensar o conceito, o texto, a partir do prompt, aí como pedir esse comando para a máquina ela gerar essa imagem para mim. Eu, nos últimos 2, 3 anos, eu tenho produzido muito imagens a partir dessas inteligências artificiais. Mas a questão ainda continua, né? É uma pergunta aceita, né? O que que passa, o que que não passa nesse filtro quando se é oferecido por uma mão diferente da sua, ou quando é um fazer diferente do seu, né? Quais são os filtros, os bloqueios, as aberturas possíveis? Quais são os assuntos que são digeridos, que são indigestos? Quais são os assuntos que te emocionam, que te encantam? E eu me vou que oferecendo tudo a partir dessa mão negra, né? Essa é uma série que nasce de uma publicação feita pelo Emanuel Araújo. Emanuel Araújo foi o idealizador do Museu Afro Brasil. Ele escreveu um livro, ele fez uma publicação super importante que é A Mão Afro-Brasileira, que é uma publicação de 1.000 páginas, são 2 livros de 500 páginas, que mapeia toda a colaboração da mão negra brasileira. Então, a partir dessa publicação, eu tento de alguma forma atualizar, né? Trazer outras questões e apontar outras formas de pensar e de fazer a partir da minha realidade, né? Então, eu nasci na década de 80 e então a partir desse ponto eu tento pensar também nessa continuidade dessa colaboração. As pessoas continuam produzindo, hoje mais do que nunca, Uhum. né? Assim, uma das esperanças que se tem hoje para reverter os danos já criados no planeta está também na mão dessas pessoas, né? Dos povos indígenas, dos povos da diáspora africana, porque foram pessoas que tiveram que ser muito criativas para sobreviver a um caos, que hoje todos estão participando, né? Antes estava muito restrita essa comunidade. O que difere do passado e do presente é que está todo mundo
Tá todo mundo no mesmo barco. E aí essa criatividade, né, de sobreviver ou de se repensar as relações, as dinâmicas, tá dado para todos, né, agora, né? E eu entendo que todos os estudos que foram feitos durante esse período de violência, hoje é muito necessário, né? Entender como que a criatividade salvou minha vida, eu acho que é muito importante. Assim, como a criatividade fez com que as pessoas se reinventassem quase todos os dias para manter minimamente a sua dignidade, a sua integridade, né? Hoje se torna necessário, né? Na cultura de terreiro, a saúde mental sempre foi muito importante, por exemplo. Até pouco tempo atrás era subestimado pela maior parte das pessoas. Ainda é, né? Elas conseguem negociar com a sua própria saúde emocional. Eu falo, gente, tem coisas que não negocia, né? Uma é com Hum. os amigos, né? A gente não negocia os amigos, então não dá para negociar o afeto, né? Olha, sou amigo de fulano de tal, então ele é meu amigo, então assim eu tenho esse acesso. Outra coisa que não dá para negociar é com a própria alegria, né? Então assim, eu não consigo. Tudo que me tira alegria, naturalmente eu me afasto, assim, porque eu sei que a alegria é muito cara, né, para se manter, assim, para acordar animado, inspirado, criativo, determinado, é uma construção também, né? Então, algumas coisas eu não negocio. Olhando para fora do meu terreiro, eu percebo que as pessoas não estão muito aí, assim, elas vão meio que abrindo tudo, né? E esse exercício, uma parte da comunidade indígena negra continua se mantendo, olha, tem que ter laços fortes, né? Tem que se entender da onde está vindo, né? A gente fala de ancestralidade, assim, eu respeito muito quem veio antes, nesse sentido, né? Os avós, tataravós, as pessoas que construíram coisas, que se sacrificaram para garantir uma mínima qualidade de vida. Não dá para esquecer dessas pessoas, não dá para esquecer da mãe, do pai, do amigo. E eu estou contando tudo isso porque é uma parte dessa comunidade me mantém hoje. E hoje se faz cada vez mais necessário, né? Entender quais são as dinâmicas para manter a sua saúde mental, para não enlouquecer, para não se esquecer quem é você mesmo, para não se perder no próprio caminho, sabe? Para não ser sequestrado pelas redes sociais, pelas confusões, né? E a série ela tenta falar um pouco sobre isso, assim, ela funciona em grupo, né? Como tudo todo o meu processo ele parte de uma estética do encontro, né? Então você vai ver que meus trabalhos eles não são individuais, eles só funcionam em grupo, tanto Ah, uhum. tanto as brasilidades, quanto a homenagem ao mestre Didi, quanto a série feita. As minhas pinturas também, eu tenho uma série de pinturas chamada Álbum de Família, que eu pinto todo mundo da minha família, minha avó, minha tia, meus amigos. Entendo que eles que têm que estar no centro da minha história, então meio que coloco eles em evidência. E a série aceita ela não é muito diferente. Então, diariamente eu estou lá estimulando e questionando as pessoas com relação às coisas que ela aceita ou não, né? As coisas que elas descartam ou não. Que em algum momento desse pacto social, elas resolveram descartar uma parte das pessoas, né? Quando se fala da consolidação da própria escravidão ou de todas as violências que a gente vive hoje, é um pacto social, né? Que foi estabelecido, né? É, desculpa, desculpa, E pode. que, e que afeta elas de muitas formas, assim, né? Então, o que que vocês estão aceitando? Você aceita? Aceita o descarte da minha vida, mas você aceita esse tipo de violência? Você aceita uma beleza? E é muito interessante toda a série, porque como as pessoas são pegas de surpresa, esses primeiros impulsos de responder diz muito sobre elas, né? E nutre muito a minha pesquisa. Que legal. E é, Lindo, lindo. E daí tem muitos, como seria assim, sei lá, expressões que a gente fala, né? Que é, sei lá, você dá a mão, eu dou a mão, você quer meu braço. Você abre mão, né? Acho que
a gente pensa em tantas coisas ali com a tua série, mas também ao mesmo tempo isso que você falou do começo, da produtividade, o que você coloca na frente, né? Antes desse afeto que você também está oferecendo, dessa oferenda que você está fazendo, o que você coloca antes disso? O que é mais importante para você? Ou você aceita aqui a minha mão, você aceita ir comigo, né? Ir junto. É muito linda mesmo essa série, mas é maravilhoso poder te ouvir tantas camadas, assim. Porque eu acho que imagino que como foram muitos anos, e com pessoas, né? Isso foi ainda se disseminando, se abrindo, como é a tua vida, né? Como você pratica na tua vida. Então, isso é muito legal. Incrível. Que bom. Eu gosto muito dessa série mesmo. Então ela nasce como uma oferenda mesmo, ela nasce como um desejo de entender as coisas que eu consigo acessar, né? Assim, qual que é o limite dos meus acessos, mas vai desdobrando, assim, como qualquer arte, né? É um organismo vivo e vai criando um próprio corpo, né? E hoje é um trabalho que extrapolou a bolha das artes, eu recebo convites diários de professoras, professores, solicitando não só os direitos das imagens, mas também de aplicar esses exercícios, né, Ah, que bom. é, perguntando para as crianças o que que elas têm acesso, o que que elas conseguem colocar na palma da mão delas, o que cabe na palma da mão delas, o que tá disponível para elas, o que que tem no entorno delas, como que esse entorno dela conta a própria história delas, o que que elas vêm acumulando ou doando. E aí vai para tantos lugares, assim, essa coisa da arte, né? Assim, ela vai criando infinitas pontes. E é um trabalho que eu tenho feito quase todos os dias, assim, mesmo não publicando. Que lindo. Muito legal. Obrigada por dividir. Imagina. Eu acho que assim, eu já te perguntei bastante do que eu queria. Não sei se você tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de acrescentar. É, Tem? Visite a Bienal, vá Uhum. com o coração aberto. É, eu acho que temos uma oportunidade única, assim, de ressignificar o próprio sentido, né? O próprio usufruto do que é a arte, sem ter que necessariamente cair na elitização, né, dos processos, assim. Então, uma boa parte das pessoas não vão ao museu, não vão ver arte, porque elas não se sentem capazes de ler o que está na frente delas, ou de, né, de dominar as linguagens que estão sendo propostas. Só que o meu contraponto é a sensibilidade ela é humana, né? É uma condição humana. Então, usufruir de um trabalho de arte sem que ter que necessariamente ler uma bula, indo pelo que você está sentindo com o próprio corpo, né? Colocando todo o corpo, não só o intelecto a serviço da arte, mas o próprio corpo, nesse lugar de nutrição mesmo da sensibilidade, né? De estar lá e de ser surpreendido e de descobrir formas diferentes sem ter que necessariamente se sentir ignorante ou incapaz. Eu entendo que um dos pontos fortes dessa Bienal é essa oferta, assim, ao público, assim, Verdade. Concordo. né? E eu acho que é uma via muito eficiente de resgatar a própria humanidade, né? Porque quando as pessoas entendem que a própria sensibilidade delas é um espinho, né? Assim, nossa, né? O que eu estou sentindo é menos importante, né? Eu acho que vira um problema que é um problema que a gente vem vivenciando hoje, né? A sensação de incapacidade é um absurdo, assim, as pessoas se sentem diminuídas só pelo fato de elas não dominar um universo, né? Fala, não, você pode ir. Isso é uma construção também. Você vai construindo isso, né? Então, a minha sugestão é vá visitar a Bienal algumas vezes, converse com as pessoas, leia, né? Mas se permita sentir na pele, se permita sentir no coração, se permita se encantar-se sem ter que necessariamente ter que convencer ninguém depois disso, né? Assim, eu vi, tem uma coisa que você vai se conectar, outras mais, outras menos,
Mas a experiência tá ótima, assim, então visitem a Bienal, é, Bienal é gratuita, ela é tem educadores gratuita, gratuitos exato, ali oferecendo mediação. E é isso que você falou, tudo é tudo que eu acredito, Moisés. A minha live da semana passada foi falando que Bigorna foi inteiro nasceu a partir desse questionamento, porque que as pessoas acham que o espaço de arte não é para elas. E então Bigorna é isso, porque minha tese é que a linguagem dificulta muito. E dificulta mesmo. Então, eu fiz essa live, eu sempre falo sobre isso, mas você falar é muito bom. E é bom a gente falar também que a Bienal, hoje, assim, não tem. É aberta, de portas abertas, não tem uma linguagem difícil. A arte, né? A arte é emoção, é sensibilidade, e a Bienal tem isso como tema, essa 36ª Bienal, né? Você você lá fruir da Bienal e sentir e escutar e dar um tempo para você se permitir se arrebatar. A Bienal tem isso como tema, né? Que é maravilhoso. É isso pois que a é, arte faz. pois é, e não, e fica, são 4 meses, assim, então temos muitas chances de se resgatar mesmo. E não só na Bienal, acho que também todos os processos criativos, artísticos, assim, então visitem artistas, se conecte com pessoas que não perderam essa conexão, né? Porque uma parte se perdeu mesmo, assim, e é uma pena, assim, que tenha que pagar tão caro hoje para poder ter acesso a uma coisa que já é intrínseca do ser humano, que é a própria sensibilidade, né? Eu vejo aqui a minha mãe arrumando a estante dela, assim, o senso estético dela é perfeito, assim, né? Se a toalhinha dela não tiver no cantinho que ela determinou, com as composições do lado, com o álbum de família dela ali, e com o cheiro que ela tem, e com as flores que ela quer, e assim, fico olhando para ela, fico encantado. Nossa, como é bonito ver a manifestação da sensibilidade, sem ter que necessariamente aprisionar ela, essa sensibilidade, né? Então, retomar isso, se permitir a isso, ou mergulhar nisso, é super importante. E nós, artistas, estamos aqui justamente para poder fazer essa jornada junto, né? E eu fico, assim, é uma alegria imensa de encontrar pessoas do mundo todo preocupadas em, primeiro, guardar essa humanidade, né? Uma espécie de guardião. Os artistas que estão muito sintonizados são uma espécie de guardião, assim, porque eles não abrem mão, vira uma espécie de religião, né? A arte é quase uma religião, né? As pessoas são devotas, elas de fato debruçam. Então, essas pessoas que não perderam esse contato estão muito dispostas também a levar o público. Eu estou vendo você, por isso que eu resolvi conversar com você hoje. Assim, o Bigorna, esse projeto incrível, que estende a mão para que as pessoas consigam ampliar os horizontes, sabe? Quanto mais pessoas com os horizontes ampliados, mais chance a gente tem de reagir a qualquer coisa, né? E é muito bonito. Então, quanto artista, também estou muito disposto, assim, tenho ido quase todos os dias na Bienal, levando também os meus amigos, os meus grupos, recebo as pessoas aqui no estúdio, eu vejo meus outros colegas artistas também super dispostos a contar, a falar como que é essa dinâmica de manutenção dessa humanidade. No final é sobre isso, né? Como não Isso perder a doçura, né? E então vá, visite a Bienal, vá, acompanhe os grupos aqui do Bigorna, que é maravilhoso. Já estou assim ansioso para poder acompanhar um desses encontros com você também, prazer. tá bom? E eu fico à disposição. Se você quiser algum dia estar lá e falar sobre o seu trabalho, eu posso te passar as datas, as pessoas vão adorar te ouvir ao vivo. Mas aqui já foi, Moisés, um privilégio escutar, aprender com você, ouvir toda a sua sensibilidade, sua alegria, teu otimismo. Ai, maravilhoso. Obrigada. Tamo junto, conte comigo. Tamo Eu que junto. agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Beijo. Beijo. Obrigada. E querendo, venha me ver no estúdio, tá bom? Opa, eu quero. Vou te Tudo bom. mandar. Tá bom. Obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada. Um Obrigado, beijo. gente. Beijo.